Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Apocalipse Descomplicado. E hoje nós estamos na aula falando acerca das cartas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a carta que foi escrita para a igreja da Filadélfia. Depois desta, teremos apenas mais uma carta que foi enviada para uma igreja da Ásia Menor e depois estudaremos capítulo por capítulo do livro do Apocalipse. Vamos nos voltar para Apocalipse capítulo 3 e a partir do versículo 7, a carta que foi enviada para a igreja de Filadélfia. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui vai, meus irmãos, um contexto histórico sobre a carta para que a gente possa entender melhor a sua mensagem. Segundo o comentário bíblico Apocalipse, o futuro chegou, do reverendo Hernandes Dias Lopes, diz que Filadélfia era uma das 7 cidades, a mais jovem das 7 cidades. Foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo sob o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. A cidade era chamada Porta do Oriente. Também ela era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. A região da cidade de Filadélfia também era conhecida por constantes terremotos. Era uma cidade que de vez em quando era abalada por terremotos. Ela levou muitos antigos a se mudarem de lá por causa desses tremores. Átalo, que era o imperador da época, amava tanto o seu irmão, Eumenes, que apelidou ele de Filadelfo. Essa palavra no grego significa o que ama o seu irmão. Daí veio o nome da cidade, Filadélfia. A cidade de Filadélfia foi criada para ser embaixadora da cultura helênica e missionária da filosofia grega, devido ela estar localizada em um lugar estratégico no Império Romano daquela época. Os imperadores construíram esta cidade para que a partir dela a cultura grega fosse espalhada com mais facilidade em todo o mundo antigo daquela época. Ela era também um importante ponto por onde passavam pessoas de todo o império. Mais tarde foi colocado outros nomes na cidade de Filadélfia, como Neo-Cesareia, em homenagem a César, e também Flávia. Tudo isso fez parte da história desta cidade, a cidade de Filadélfia. Muito bem, vamos à mensagem profética da carta. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus fez apenas elogios. Nós não observamos aqui na carta nenhuma crítica contra a igreja, mas nós observamos uma igreja modelo e nós precisamos seguir o exemplo dela no fim dos tempos. Vamos analisar os versículos. A Bíblia diz no versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nós temos aqui logo no primeiro versículo da carta uma referência acerca da autoridade do Senhor Jesus Cristo. A chave de Davi, referindo-se ao rei Davi, significa autoridade. O que Davi fazia no tempo do seu reinado com a sua chave era lei. O que ele fechava estava fechado, o que ele abria estava aberto. Mas agora a carta fala que o próprio Cristo tem a chave de Davi.
Ou seja, ele tem a chave mais poderosa de todos os reis da terra. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. A chave de Davi significa toda autoridade pertence a Cristo Jesus. Logo em seguida o Senhor diz no versículo 8, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Glória a Deus. Já que ele tem a chave de Davi, ou seja, ele tem autoridade, o Senhor Jesus na igreja de Filadélfia, ele abriu uma grande porta naquela cidade, ou seja, ali o Senhor abriu uma grande oportunidade para que eles pudessem ser salvos e também para que eles pudessem propagar o evangelho até mesmo diante das lutas e das dificuldades que eles estavam passando. O Senhor abriu uma porta para eles naquele lugar. Os imperadores, quando construíram a cidade de Filadélfia, eles tinham uma ideia de que a partir daquela cidade toda a cultura grega, a filosofia grega fosse levada pelo mundo antigo. O Senhor Jesus transformou esta cidade, em vez de ser uma missionária grega, transformou os crentes desse lugar em missionários e levaram a palavra de Deus pelo mundo antigo daquela época. Eles aproveitaram a oportunidade para falar de Jesus naquela época em muitas regiões, para a glória de Deus. Então, em vez dela ser um centro cultural para espalhar a filosofia grega, o Senhor Jesus estava dizendo, eu abri uma porta grande nesta cidade e vocês agora vão fazer a minha vontade e o meu querer. Então, ali na cidade de Filadélfia havia uma grande oportunidade de se viver para o Senhor, de pregar o Evangelho. Vamos ver o versículo 9, diz assim, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Eu farei que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Olha só o que está dizendo aqui. Na cidade de Filadélfia havia um grupo de falsos judeus que estavam perturbando a igreja do Deus vivo com heresias e com perseguições. O Senhor Jesus chamou eles de sinagoga de Satanás, o lugar onde doutrina de demônios era espalhada e a perseguição também contra a igreja do Senhor era feita por esse grupo chamado de falsos judeus. O Senhor Jesus disse que era a própria sinagoga de Satanás. No versículo 10, o Senhor Jesus faz uma promessa maravilhosa para aquela igreja mediante a obediência dela. Vejamos, visto que você guardou a minha palavra, no versículo 10, de exortação à perseverança, eu também aguardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. O Senhor Jesus faz uma promessa para aquela igreja. Assim como eles foram fiéis à palavra da profecia, o Senhor também guardaria eles do momento de luta e de prova em que eles estariam passando naquele tempo. Por fim, o Senhor continua prometendo para aquela igreja no versículo 11, venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor Jesus ensina aquela igreja, você tem que guardar o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que promessa maravilhosa. A cidade era conhecida por instabilidade. Os moradores às vezes viviam com medo por causa dos terremotos. Mas o Senhor Jesus está prometendo para os crentes dessa igreja, se vocês permanecerem fiéis a mim, vocês serão uma coluna na casa do meu Deus, que jamais serão tirados e abalados. Isso fala de permanecer na presença de Deus constantemente em adoração. O Senhor finaliza dizendo que escreverá no vencedor o seu nome, o nome da cidade, o nome do seu Deus. É algo interessante. Escrever o nome a gente pode entender da seguinte forma, como se fosse uma questão de posse. Eu coloco o meu nome naquilo que é meu. A promessa de Deus para os vencedores é receber o nome do Senhor Jesus sobre as suas vidas. E a carta termina como todas as outras, dizendo, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você assistiu esse vídeo até aqui, comente aqui embaixo, Jesus vive, para que a gente possa saber se os irmãos estão acompanhando e participando
também estão sendo abençoados. Comente aqui o que você está achando desse conteúdo e vamos continuar mergulhando na palavra do nosso Deus. Bom, queridos, encerramos aqui a carta à Filadélfia. Eu peço que você medite mais nessa mensagem na sua casa, para que o Senhor ministre ao teu coração. Amanhã, se Deus quiser, estaremos falando da outra carta, tá bom? E depois vamos estar comentando Apocalipse capítulo por capítulo. Te espero na próxima aula. Deus abençoe, em nome de Jesus.